Os vídeos anteriores nós discutimos a questão do consumo, né? A lógica por trás do consumo, nós apresentamos um problema de otimização das famílias e nós levantamos questões relevantes em relação ao que nós tínhamos de consumo até então, até a unidade anterior. Em particular, nós botamos a questão da renda permanente, do impacto de mudanças na renda permanente e na renda transitória. Então, nós trouxemos todas essas questões. Esse vídeo, o assunto agora é o investimento, que é outro grande componente da demanda agregada e que envolve decisões dos agentes privados. No caso agora, as empresas, ou digamos, os donos das empresas, que são, no fundo, são famílias que são donas das empresas, né? Então, esse agora é o objetivo. Quando a gente fala em estudar o investimento, tem muita coisa. Aqui nós estamos preocupados a relação entre renda, juros e investimento. Como é que essas três variáveis conversam uma com as outras, como é que elas se afetam. Então, é esse o objetivo aqui, é tentar casar essa discussão renda, juros e investimento, que são aquele pedaço do modelo lá, do modelo ISLM, né, quer dizer, o mercado monetário, mercado de ativos, especificamente monetário, afeta juros, que afeta investimento, que afeta a renda. Então, agora a gente quer amarrar essas três variáveis. Bom, quando eu falo em investimento, ele é importante, ele liga o presente com o futuro, porque o investimento hoje, ele é uma despesa, então ele entra lá na demanda agregada, né? Ele é componente da despesa. C mais I mais G mais NX, ele é o I. Agora, o investimento no futuro é produção. Então, hoje ele é componente da despesa, mas lá na frente é um investimento que possibilita a produção. Então, ele joga dos dois lados. Ele joga no lado da demanda, se a demanda por investimento, esse é um componente de despesa, mas ele também joga no lado da oferta, porque é exatamente por meio do investimento você vai acumular mais capital e vai ter mais produto, ou pelo menos mais capacidade de produzir lá na frente. Então, ele é uma variável que tem essa característica, diferente do consumo, né? O consumo é hoje. Consumir, tchau. Mas tem consumo de duráveis, que dura e tal, mas o investimento é que faz esse papel com mais força. O investimento também liga o mercado de ativos com o mercado de bens e serviços. Quer dizer, porque exatamente a taxa de juros, né, a remuneração está sendo feita lá, mas ele vai lá para a demanda e depois gera produção. Então, ele faz essa ponte, né? A grande ponte entre os dois mercados se dá pelo investimento. Quando a gente travou o investimento, lá no modelo keynesiano simplificado, não tinha, o mercado de ativos foi embora, nem precisou dele. Quando entra em campo é que aparece essa relação. Então, liga o presente e o futuro e faz a ponte, também liga, né, esses dois mercados, que são os mercados que a gente está trabalhando até agora no curso. E, finalmente, ele tem uma relação muito forte com o ciclo de negócios. Então, ele tem um comportamento cíclico muito forte. Então, é uma variável que, para além da importância dele, como parte da demanda agregada, ele tem um sentido quase estratégico, digamos assim, na construção do argumento da macroeconomia. Então, isso é uma variável que a gente tem que estar olhando o tempo todo, o investimento. Bom, o livro bota aqui a relação de gastos com investimento e PIB, e o PIB entre 1959 e 2010. Então, ele mostra aqui as duas relações. Bom, essa é uma figura do livro que eu estou trazendo para vocês e tal. Esse uso de duas escalas no mesmo gráfico não é boa prática de visualização de dados. Se vocês pegarem lá a literatura de visualização de dados, ele vai só em casos muito específicos, em geral, quando uma escala é múltipla da outra, que ainda dá para conciliar. Mas, via de regra, evitem. Evitem, porque o problema desse tipo de coisa é que a escala engana a nossa percepção. Então, não estou dizendo esse gráfico em particular, estou só fazendo o registro porque, bom, estuda, tem as pessoas que estudam isso, visualização de dados, informação visual de dados, e tem, então, o pessoal que estuda isso bate muito nessa tecla, evite gráficos de duas escalas. Essa vantagem é que fica fácil ver algumas relações, mas quem bate o olho aqui, um desavisado, pode achar que aqui tem quedas, na realidade aqui está variando de 1000
até 500, quanto aqui você está variando na mesma altura de 7 mil a 4 mil, né? Então, não, de 6 mil a 4 mil. Então, tudo isso pode bagunçar a percepção. Mas é o gráfico do livro mostrando essa relação. Eu fiz o mesmo gráfico para o Brasil, quer dizer, só que aqui é trimestral, se eu não me engano. Não, acho que não é não. O meu é anual, o meu vai de 1950 a 2019 e não usei a escala dupla. Se eu usei a escala só, o ruim é porque o investimento fica pequenininho, né? Não fica bonito assim, mas em compensação reduz esse tipo de distorção. E vocês podem ver esse comportamento, né? Quer dizer, você vê que aqui você tem o crescimento ganho PIB per capita, né? Investimento per capita. Você, obviamente, o PIB é o que está em cima, o investimento é uma fração do PIB. Você tem esse crescimento forte aqui, isso aqui lá pelos anos 70, o investimento estava crescendo. Depois você tem uma queda de investimento, acontece, quer dizer, andam juntos. Aqui, de novo, você tem essa subida, com uma subida do investimento, e aqui cai. Então, essas variáveis andam juntas. Cuidado para daí não tirar a ideia de correlação, né? Quer dizer, é o investimento que puxa o PIB, é o PIB que puxa o investimento, não dá para dizer nada disso. Não dá para dizer nem sequer se um puxa o outro. Né? O que a gente está vendo aqui é que eles andam juntos. Esse outro gráfico mostra a taxa. E de novo, não estou falando em relação causal, longe disso, muito mais trabalho para chegar numa relação causal. Tipicamente, quando a gente está falando de modelos de macroeconomia, é quase impossível fazer uma relação causal. A gente tem acompanhado aí, né, tem insistido nisso, como é difícil estabelecer relação de causa e efeito. A gente acompanhou na pandemia a discussão da área lá de medicina a respeito da relação de causa e efeito de alguns remédios, que gerou um monte de polêmica. Faz grupo tratamento, grupo controle, tem que ser duplo cego, tem que ter aquilo, tem que ter o experimento controlado. Isso é óbvio que a gente não pode fazer experimento controlado em macroeconomia. Em micro ainda tem algum esforço, mas em macroeconomia isso é muito difícil, né? Aí você tem lá grupos sintéticos, uns esforços e tal, é muito complicado. Então, causalidade nenhuma, mas não deixa de ser notável que você tem aqui, por exemplo, até você tem aqui na Antevesp, no final dos anos 50, uma disparada do investimento. Os anos 60 foi ano de crise, né? Claro que teve um problema político, teve o golpe de 64, começou a ditadura e tal, mas ele começa como ano de crise. O que você pode ter uma leitura, tá vendo? O investimento caiu e a crise chegou, mas de novo, cuidado com relação aos causais. Você pode também ter outra leitura que, por exemplo, é a que eu faço desses dados. Por quê? Por que depois de um ciclo de investimento, tudo bem, o investimento não pode crescer para sempre, né? Esse aqui é o investimento com proporção do PIB, ele não pode crescer. Aqui tinha que ter multiplicado por 10 essa escala, peço desculpas. Então aqui é 22,5%, 20% não é 0,20%. Não. Então, aqui, para botar como porcentagem do PIB, eu tinha que ter multiplicado por 100 a escala. Falha minha na hora de fazer o gráfico. Mas dá para entender, né? 22,5%, 25% e tal. Então o que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Esse é o dado da Penn Table. Se você pegar o dado das contas nacionais, é um pouco diferente, mas o desenho, o traçado não fica tão diferente, não. Então você tem aqui um pico de investimento, você tem um ciclo de investimento que você espera devia vir um crescimento lá na frente, né? Mas não é o que acontece. De novo, aqui você tem nos anos 70 uma super expansão do investimento e os anos 80 a década perdida. De novo aqui, aqui já mais recente, você tem uma puxada. Essa queda aqui é a crise de 2008, tá? Essa crise aqui é a crise de 2008, que é muito pontual. Você vê que ele vai e volta muito rápido. Mas o que você tem aqui é, de novo, né, um ciclo de crescimento de investimento e, na sequência, uma década perdida. Claro, de novo, alguém pode imaginar que a crise veio por conta da queda do investimento. Isso é uma discussão importante e tal. Longe de mim aqui querer bater martelo e dizer que é isso ou aquilo. Mas eu chamo para essa curiosidade. Às vezes, imagina-se que depois de um ciclo forte de investimento, deveria vir aquela máxima, né, das consequências vem depois. Dizem que era do conselheiro Acácio, personagem do Eustáquio de Queiroz, mas recentemente alguém me disse que ele não disse. Eu também não sou um profundo conhecedor da obra para entrar nessa discussão, mas assim, é óbvio, né, o conselheiro Acácio dava conselhos óbvios, então assim, as consequências vêm depois, né, e o que se vê é que o depois do ciclo de investimento é um período de crise, não um período de bonança, como se esperaria. Então, essa é uma discussão que eu acho que vale a pena fazer. Eu acredito muito que aqui a gente tem um problema em todos esses ciclos de investimento. Nós tivemos muito investimento muito ruins, investimentos inadequados,
que geraram, que lá na frente acabam derrubando a economia em vez de puxando. Então, eu tenho muito essa visão de que não dá para... O investimento não é bom per si. Para o investimento ser bom, ele tem que ser feito em coisas que vão realmente aumentar a produtividade da economia, gerando produção, gerando tudo isso. Se você faz um investimento que não leva a isso, quer dizer, você vai ter desgraça. Isso é um pouco o que acontece na vida da gente. Quer dizer, se você constrói uma casa boa, essa casa você vai morar nela e vai ter lá aqueles momentos, ou então você vende a casa vai ser bem vendida. Mas você faz uma casa muito ruim, num terreno que afunda, uma casa que não fica em pé, durante o momento que você faz a casa, você está gerando, tem o pedreiro, está gerando renda. Mas depois aquilo ali vira um trambolho, você não vai conseguir morar ali, você não vai conseguir vender para ninguém, porque o mercado vai perceber que aquilo não vale nada. E aí você vai vir um período ruim, porque você perdeu aquele dinheiro. Se você tirou um empréstimo, você se deu muito mal, vai ter que pagar o empréstimo e não tem, o ativo não vale nada. Então, isso é um pouco nessa ideia. Obviamente não estou inventando nada, essa ideia está forte na literatura. Quem se interessar, bota aí na internet Capital Misallocation, em China e Índia, né, Capital Misallocation, o paper do Klenow. O outro autor é um nome asiático, eu tenho dificuldade de falar, no domínio da língua, Richet, que eu acho que fala. Mas se você botar em Klenow Capital Misallocation, vocês vão encontrar esse artigo. É um artigo muito importante aí nessa área, que ajuda a entender esse problema da má alocação de capital. Então, mas de novo, aqui é só um parênteses para um assunto que me interessa, um pouco do assunto da minha pesquisa, né? Não tem a ver com esse curso, mas fica aí fica a dica para quem se interessar, e não deixa de ter esse fato interessante, né? Quer dizer, grandes momentos de picos de crescimento, seguidos por queda, óbvio, mas também por períodos muito ruins, particularmente a década perdida de 80, está aqui, e a década perdida agora, a segunda década desse século também foi perdida. Não adianta culpar a pandemia aconteceu em 2020, já estava terminando, a década estava perdida de qualquer jeito. Então, fica aí a boa discussão, né? Antes de terminar esse assunto, só um ponto curioso, assim, porque eu lembro que em 2010 o Brasil teve um pico de crescimento, o Brasil cresceu mais de 7%, eu estava num debate no IPEA, aqui em Brasília, e tinha um pesquisador do BNDES, pessoas sérias, pesquisadores, técnicos, tal, pessoas de muito boa formação. E esse é um debate bacana e tal. E num certo momento eu alertei para o risco da década ser perdida, o que parecia uma coisa de maluco, porque o Brasil estava crescendo como nunca antes, né? Nunca antes, né? Não era nunca antes, não. Nos anos 70 cresceu bem mais. Mas assim, fazia tempo que não se via um crescimento tão grande. E um colega que estava na mesa comentou que eu estava errado, porque ele disse, olha, eu estou no BNDES há muito tempo, e a última vez que eu vi um ciclo tão forte de crescimento como esse, tem uns 30 anos. E eu disse para ele, é verdade, eu concordo, e é verdade, eu estava falando em 2010, né, 30 anos atrás, mais ou menos em 1980, que teve esse ciclo, né, que tem uma quedinha, mas o ciclo vem, mais ou menos 30 anos. Eu disse, 30 anos atrás a gente estava em 1980, no começo de uma década perdida, então fiquem espertos. Esses ciclos fortes de investimento, muitas vezes, eles não sinalizam uma era de prosperidade, e sim uma era de crise, como foi esse ciclo que aconteceu nos anos 70, no final dos anos 70, depois de meados dos anos 70, essa marcha forçada que chamava e tal, e depois esse outro que aconteceu na primeira, começou a forçar mesmo depois da crise em 2008 e tal. Então você vê que dá um pico, né? Depois de crise, como é que dá um pico? Aqui também, crise do petróleo, e a gente... Bom, dá nisso. Então, é um tema. Quem se interessar, puxa o assunto comigo, conversa, é um assunto que eu adoro conversar e trocar ideia. Bom, a teoria do investimento, a gente pensa assim, eu não vou aprofundar aqui o investimento como eu fiz com o consumo, entendeu? É só para dar uma ideia para vocês dos caminhos do que é uma teoria do investimento. Mas é uma teoria de demanda por capital. Até porque, para ficar assim, tanto no consumo quanto no investimento, mas aqui é mais importante ainda fazer a parte dinâmica. E aí a gente fez lá no consumo com 2 períodos e tal. Para ficar legal aqui precisava de um pouco mais, entendeu? Então eu vou ficar só por cima, sim, mas vou pegar pontos que eu considero importantes e seguir do livro. É o que está lá no livro. Aqui no consumo talvez tenha um pouquinho a mais do que eu vou aqui. Então a teoria do investimento é uma teoria de demanda por capital. Quer dizer, por que você demanda capital? Capital é o valor em reais de todas as estruturas, máquinas, equipamentos e estoques das empresas, né, em um determinado momento.
Então, o capital é uma variável de estoque, ele é um estoque, né? Quer dizer, você tem um estoque de máquinas, de prédios, de coisas do tipo. O investimento é a quantidade de reais destinadas a adicionar o estoque de capital em um determinado período. Ou seja, ele é um fluxo. Ele é um fluxo, ele não é um estoque. Então, essa é uma coisa importante para a gente ter em mente, né? Quer dizer, quando a gente fala capital, a gente está falando do estoque. Então, estoque é a caixa d'água. É aquela quantidade de água que tem na caixa d'água. Quer dizer, não é a caixa d'água em si, aquela água lá está estocada. Fluxo é o que entra e o que sai. Esse é o fluxo. Esse é o fluxo. Não é? Claro que o fluxo se relaciona com o estoque. Mas é importante ter em mente quem é quem. Imagino que em introdução à economia vocês viram um pouco essa distinção de variável fluxo e variável estoque. Aqui é bom ter em mente, claro, quem é uma e quem é outra. Eu lembro muito quando eu estava fazendo mestrado lá no Rio, na Fundação, tinha uma prova e, obviamente, quando você quer um estoque, você soma os fluxos, né? Você quer saber, por exemplo, tem uma caixa d'água. Quer dizer, quanto vai ter de água? Você soma toda a água que entrou, diminui da água que saiu. E aí você tem uma noção da água que vai estar. Quanto tinha de água inicialmente, quanto entrou de água, quanto saiu de água. Você soma o que entrou, diminui o que saiu, e você tem mais ou menos a água que vai ter lá, né? Você tem essa conta. E aí, quer dizer, você sabe que soma, se a variação for infinitesimal, a soma é integral. Então você faz o integral lá do fluxo para aproximar o estoque, claro, pegando valor inicial, entrada e saída, tudo bonitinho. Mas você integra o fluxo para ter o estoque. Teve uma prova lá, muita conta, fazendo conta, e num certo momento, isso é meio pegadinha, né? E tinha um estoque lá, e a gente sai integrando o estoque, eu e alguns colegas. Mas nós tomamos uma bronca do professor, porque a gente integrou o estoque, entendeu? Que eu nunca mais esqueci isso na vida. Então vocês não precisam tomar essa bronca, não. Vocês lembrem da minha história e aprendam que não se integra. Você soma fluxo, né? Você soma fluxo para chegar no estoque. Bom, as firmas, quem demanda capital, e também trabalho, mas é quem está falando de capital, são as firmas. São as firmas. No nossa visualização aqui, as famílias têm trabalho e capital, as firmas contratam esse trabalho e capital, ou seja, elas demandam capital e trabalho para produzir. Produzir para quê? Para lucro. Né? Está lá na economia desde o começo. Né? Não é das virtudes do padeiro que você tem seu pão de manhã, e sim da busca dele pelo próprio interesse. Então o padeiro faz pão de manhãzinha, não porque ele é gente boa, e diz, como eu quero que o Roberto tenha pão quentinho todo dia de manhã. Ele faz o pão lá porque ele sabe que eu vou comprar meu pão cedinho e que se ele não estiver lá, eu não vou comprar dele, eu vou comprar do padeiro vizinho. Então, as firmas, o padeiro faz pão porque quer lucro, o cervejeiro faz cerveja porque quer lucro, as firmas fazem, seja lá o que elas fizerem porque quer lucro. Essa é a nossa hipótese. De novo, a hipótese lá da microeconomia, a hipótese tradicionalíssima em economia. Bom, quando decidem o quanto vão usar de capital, as firmas devem considerar o aumento de produção associado ao acréscimo de capital e o custo de contratar o capital, já que elas querem lucro. Tem que olhar essas duas coisas. Quer dizer, se eu botar mais uma máquina na minha empresa, isso vai aumentar a minha produção em quanto? Quanto eu vou ganhar com esse aumento de produção? Mas isso tem um custo. De quanto? Quanto eu vou pagar para ter mais essa máquina? E vai se olhando essas duas variáveis que a firma vai decidir o quanto ela quer contratar de capital. Bom, produto marginal do capital é o aumento do produto pelo uso de uma unidade adicional de capital. Às vezes a gente pensa em termos infinitesimais para botar a derivada, mas assim, eu acho que em termos conceituais está de bom tamanho. Né? O marginal é sempre isso. Se você aumenta em uma unidade, por exemplo, não precisa ser uma, né? Mas você aumenta aqui, quanto aumenta lá a produção. Isso é o produto marginal do capital. O custo de aluguel, ou custo de uso do capital, é o custo de usar uma unidade a mais de capital na produção. Então, vamos dar nome aos bois agora. Quando você contrata uma unidade de capital, o aumento de produto que você vai ter chama produto marginal do capital. E o que você paga por ela? Chama custo de uso do capital ou custo de aluguel do capital. São os termos usados. Né? Então, escolhe o que você prefere. Para obter a ideia, de novo, a ideia é que o capital é da família. A empresa é como se ela alugasse o capital. Você pode imaginar, por exemplo, salvo engano, o Mankiw faz isso no livro dele, que você tem dois tipos de empresa, a que compra capital e a outra que usa o capital que aluga. Também pode imaginar. Mas a ideia é que, mas na empresa lá o capital é dela mesmo. Mas se a empresa usa o próprio capital, ela também está pagando esse aluguel, só que para ela mesma.
Não é assim que a gente pensa em economia. Se você mora na sua casa, você está pagando um aluguel para você mesmo. Inclusive está no PIB esse aluguel. O IBGE faz uma estimativa de quantos são esses aluguéis, porque o serviço existe. Quer dizer, se eu moro na minha casa e meu vizinho mora alugado, não faz sentido achar que há um fluxo de renda no apartamento que está alugado, a renda associada à prestação de um serviço, que é moradia, e no outro não está porque o dono está morando. Negócio sem pé nem cabeça. Então, há o pagamento do aluguel, ainda que a firma seja sua. Então, se você não quiser facilitar aí o pensamento, pensa nisso, que tem um dono do capital e quem aluga. Se você não ficou preocupado com essa ideia de pagar para você mesmo, segue adiante, mas é isso que está por trás desses modelos. Então, para obter o uso de capital, a empresa... Então está aqui agora, vamos botar na nossa história, né? Vamos supor que ela financiou de novo. E se em vez de financiar, ela usar o próprio capital? Não muda nada, a lógica é essa, inclusive tem teorema de equivalência, Modigliani lá do ciclo da vida, ele tem o teorema dele de equivalência junto com Franco, que diz que botar ações, usar capital próprio ou tomar emprestado tem uma certa equivalência. Ainda que não tenha equivalência, eu não vou entrar nessa discussão, eu não sei se tem aqui optativa de finanças corporativas, eu acho que se tiver faz tempo que não ofertam, eu não sei se alguém trata desse assunto, mas aí não é o curso de macro, mas o pessoal de micro. Mas de todo modo, tem sempre essa lógica que está aparecendo, né? Mas vamos pensar, para arrumar o pensamento, vamos pensar o seguinte, a empresa vai financiar a compra do capital a uma taxa de juros nominal I. Então, chega lá no banco, você quer comprar uma máquina, quanto é que você me empresta aí a grana para comprar a máquina? Eu te empresto tanto, qual é a taxa de juros? I a taxa de juros. Durante esse ano, o capital aumenta de preço, né? A máquina valoriza. Ou não, mas vamos pensar que valoriza, mas muda o valor da máquina, isso que importa. Pensa num apartamento, você vai comprar, o apartamento é parte do investimento, você vai comprar um apartamento, você vai pagar uma taxa de juros por ano, mas há uma valorização desse capital. O custo real de uso do capital será dado pela taxa de juros menos o ganho de capital, né? Por simplicidade, só para simplificar nosso modelo aqui, está errado simplicidade, mas por simplicidade, suponha que o ganho de capital é igual à inflação, ou seja, suponha que a valorização do capital foi o aumento do preço. Então você comprou um apartamento, ele aumentou, mas aumentou igual a todos os preços. Essa hipótese aqui é só para facilitar na hora de fechar tudo, né? Porque senão você teria, cada tipo de equipamento tem um ganho de capital diferente, ou uma perda, ou complica. Então supõe que a variação de preços foi a variação de preços média, ou seja, foi a inflação. Muitas vezes não é o que acontece, principalmente no mercado imobiliário. Muitas vezes você compra um apartamento esperando que ele vai valorizar mais do que a inflação. Às vezes tem muita lógica isso, você está no bairro que vai desenvolver e tal, às vezes isso é sinal de que tem alguma coisa errada na economia, essa aposta em valorização todo mundo acha que esse é o caminho, às vezes tem alguma coisa mal colocada. Mas às vezes é bolha, né, essas coisas. Mas é só pensar, só para simplificar. E aí tem um problema. Quando a decisão de investir é tomada, ou seja, eu comprei minha máquina, eu quero comprar minha máquina. Eu vou no banco, me empresta aí, sei lá, 100 mil reais para comprar uma máquina. Qual é a taxa de juros? O banco me diz, estou te pedindo 15% ao ano. 15% ao ano. Tá bom. Mas eu quero calcular também o meu ganho de capital, que eu estou supondo que vai ser igual à inflação. E o problema é que eu não sei quanto é a inflação. Eu sei quanto é a taxa de juros. Se você for agora no banco contratar um empréstimo, ainda vai ter modalidade desse tipo, onde você tem uma taxa de juros, você contrata a taxa de juros, mas você não sabe. Quer dizer, quando financiei meu carro, eu fiz assim. Eu tenho uma taxa de juros, está lá embutida, está explícito, fiz a conta e tal, financiei. Mas qual vai ser a inflação? Porque para saber o custo mesmo que eu estou pagando, eu preciso saber da inflação. Não sei. Não sabia na época, né? Até desconfiava que ia ser alto. Até eu e alguns amigos correndo para comprar, trocar carro. Antes da inflação, quando começou a pandemia, eu disse, eu vou trocar de carro porque vai disparar. Mas eu fiz isso com os amigos. Mas eu não sabia. Podia ter saído pela culatra, o tiro ter saído pela culatra. Bom, então a taxa de juros relevante para a decisão de investimento não é I, que é a taxa nominal. A taxa de juros relevante vai ser R, que vai ser uma taxa real, que é I menos PE. PE é a expectativa de inflação, né? PE é inflação, o Ezinho lá em cima é para dizer que é esperado. Então a taxa relevante é a taxa de juros
nominal menos a inflação esperada. E é por isso e por tantas outras razões que é tão importante ter uma medida de inflação esperada. É por isso que é tão relevante. Porque várias decisões importantes na economia precisam da inflação esperada. É por isso que o Banco Central, ou pelo menos bons bancos centrais, se preocupam tanto em ter credibilidade em busca de uma determinada expectativa de inflação. No Brasil, nós temos um regime de metas de inflação. O Banco Central tem um compromisso de botar a inflação num certo nível, podendo errar para cima ou para baixo. Aí cria um intervalo. Quando o Banco Central, ano passado, ficou muito fora da meta, e esse ano tudo indica que vai ficar muito fora da meta também para cima. Isso é ruim. Isso é ruim porque, à medida que você vai perdendo a confiança que o Banco Central vai entregar aquela meta, você começa então a dizer, não, então vou botar a inflação que eu acho que é. E aí você começa a dar um ruído maior em toda a economia, quer dizer, começa a ter essa discrepância de qual é, eu vou negociar com o banco, eu tenho uma expectativa de inflação, se a do banco for muito diferente da minha, isso vai acabar dificultando a nossa negociação. Se a gente tem exatamente a mesma, a gente está negociando meio com clareza. Então, é um problema. Bancos centrais fazem um esforço muito grande para tentar manter essas expectativas presas de alguma forma, amarradas de alguma forma, às vezes ancoradas, entendeu? Mas é um esforço de Banco Central. Bom, além da taxa de juros real esperada, quando você está pensando no capital, no retorno do capital, você também deve ser considerado que o capital se desgasta com o tempo. Então, isso, de novo, um carro, você comprou um automóvel, você tem que ver quando você vai pagar de juros, a valorização que você está esperando do automóvel, para simplificar, eu botei igual à inflação, mas eu tenho que ver também a depreciação do automóvel, porque aí você está perdendo valor, está tirando do outro lado. Vamos chamar de D, essa taxa de depreciação. Então, o custo real do capital, o custo de uso real do capital, desculpem, esse RC, ele é R mais D, né, a taxa de juros real, mais a depreciação, que eu estou perdendo, ele entra como custo para mim, que é I menos PE mais D. Esse é o custo de uso do capital, a taxa de juros nominal menos a expectativa de inflação mais a depreciação. As firmas contratam capital até que o produto marginal da última unidade de capital contratada seja igual ao custo de uso real do capital. Tá? Então, você vai contratando capital e quando essas duas coisas igualam, você para de contratar capital. Qual é a chave aqui? É o velho rendimento decrescente, nosso velho rendimento decrescente de guerra. Por conta de rendimento decrescente, um aumento do custo de capital está relacionado a um aumento do produto marginal do capital, que para uma dada tecnologia ocorre por conta de uma redução no estoque de capital. Ou seja, como o custo marginal é decrescente, se você aumenta o custo do capital, está aqui, você vai precisar de um maior produto marginal, porque você está igualando os dois. Como o produto marginal é decrescente no capital, isso significa menos capital. E a gente está começando a desenhar uma função investimento. Está aqui um pouco a ideia para ver. Supõe que aqui está a curva de produto marginal, né? O produto marginal do capital. Quanto maior o capital, menor o produto marginal. Supõe que você começa aqui em RC0. RC0 é o custo de uso do capital inicial. Como é que funciona? Esquece essa RC1, por favor. Vamos pensar só nessa RC0. Quando você tem pouco capital, o produto marginal está lá em cima. De novo, a ideia é que é rendimento decrescente. Então, é a inversa relação. Então, você tem pouco capital, o produto marginal do capital está lá em cima. Maior do que isso. Se a curva começar aqui embaixo, você nem abre a empresa. Você nem começa a conversar. Mas começou aqui, tá legal, estou ganhando. Você deve ter visto as coisas em micro lá. Estou ganhando, tá bom. Mas tá bom demais, entendeu? Estou ganhando isso e estou pagando isso. Vou aumentar. Aumentei a produção, eu vou ganhar isso e vou pagar isso. Vou aumentar. Aumento, até que eu chego aqui em K0 estrela. Aqui, igualou. Se eu produzir uma unidade a mais, o produto marginal dessa unidade vai ser menor do que o custo de uso do capital. Vai ser menor. O custo de uso do capital é fixo. Eu sou uma empresa, eu sou pequenininho, né? Uma empresa dada uma economia como inteira, então ele está fixo, é um preço lá dado para ele. Então, ele vai ajustando e aqui ele para. Vamos supor que acontece alguma coisa
algum efeito acontece que aumenta o custo de uso do capital. Que aumenta, pode ser um aumento de I, pode ser um aumento de I, pode ser uma queda em PE, pode ser depreciação, isso não interessa. Algum fator aumentou o custo de uso do capital. Então vem para cá, e agora o ponto que acontece, o lugar de parar é aqui. Se a firma estiver aqui, ela vai tentar desinvestir. Isso não é automático, não é? Isso não é automático, e aí que o modelo vai ficando mais interessante, porque você, quando joga para frente, você vai ter que projetar isso, vai ter que botar lá os custos de ajustamento e tal, porque não é automático ajustar o capital. Se for automático, aí é muito fácil, é só fazer esse ajuste aqui. Mas não costuma ser o caso. Normalmente, para você, por exemplo, você tem setores que você praticamente não se livra de um capital. Você tem, por exemplo, um alto forno, lá naquelas siderúrgicas. Você não desliga um alto forno. Você até desliga, mas é um processo complicadíssimo. Você chega lá e tira da tomada. Pá, o bicho estoura, está numa temperatura absurda e tal. Então, não sei se tem alguns modernos, como era, eu lembro muito desse exemplo. Mas assim, então é complicado ajustar esse capital. Mas essa é a ideia. Assim, se você quiser imaginar como é que é o conceito, ele se dá dessa forma. Bom, o nível desejado de capital, então a gente já viu que depende do custo de capital, mas pode depender de Y também. O livro, lá no livro, ele fala de tamanho da economia, deslocando a curva de custo marginal, de produto marginal para a direita. Né? Você tem mais escala, pensa assim, você tem mais escala. Aí eu estou falando tem mais K, tem mais E, tem mais escala na economia, isso bota para lá. Uma outra maneira é pensar no aumento da PTF, aquele A da função de produção. Não sei se você lembra, a função de produção tinha um A, né? A vezes F de K, L, então F de K, A vezes L, tinha um A lá dentro. E ela aumenta o produto e a produtividade de capital, o produto e produto marginal do capital para todos os níveis de capital, o que equivale a um deslocamento para a direita do produto marginal. Então, é outra maneira de ver isso. Você pode ter um aumento de A, ele aumenta Y, ele aumenta o produto marginal para qualquer nível de capital. Depois dar um exemplinho e fica fácil ver essas coisas. Então, está aqui o deslocamento da curva, e quando isso acontece, naturalmente, para o mesmo RC, você vai ter mais capital. Então, seja porque você tem escala, ou seja porque o A, ou então se o A puxa a escala, essas relações são bem complexas, mas você passa a ter mais capital para o mesmo custo de capital. Bom, seja aqui não era CK, aqui é RC, ficou... Não, tá certinho, sim, porque é RCK, tá. Seja P, vamos enxergar isso, fazer uma continha para enxergar o que a gente acabou de dizer graficamente. Né? Não é a primeira vez que a gente faz isso. Seja P o preço é do que a firma está vendendo, L a quantidade de trabalho contratado, W o salário, então a firma contrata trabalho e capital, L, eu devia ter posto um vezes aqui, W vezes L, RC vezes K, né? Bobiei. Porque aí ficou RCK, foi o que me atrapalhou. Mas W vezes L menos RC vezes K. Então você imagina isso, essa firma contrata trabalho e capital para produzir. Então, pelo trabalho ela paga W, que é o salário, e pelo capital ela paga RC, que é o custo de uso de capital. E a F de KL é a função de produção. Então o lucro dessa firma é dado por isso, né? O que ela produz menos o custo dela. Esse é o lucro da firma de novo. W vezes L e RC vezes K. Faltou uma estrelinha aí para ficar mais fácil o que estava acontecendo, ou um xizinho mesmo. Bom, as condições de primeira ordem para maximização de lucro, quer dizer, as condições de segunda ordem estão valendo, rendimento decrescente garante. Basicamente, ele garante que a derivada parcial, que as segundas derivadas parciais são negativas, né? Então, quem gostar aí de fazer conta faz. Se não acredita em mim, rendimento decrescente garante isso. Então, a condição de primeira ordem é a derivada disso aqui com relação a L, a P, a DF, DL, menos W igual a zero. E a relação a K, PA, DF, DK, menos RC igual a zero, né? Aqui é WL, RCK, aqui é fácil derivar. Que é exatamente isso que eu estou dizendo. Bom, A, DF, DL é a produtividade marginal do trabalho, PMGL. W sobre P é o salário real. Então, produtividade marginal do trabalho igual a salário real. Daí vem a contratação. É assim que a firma decide o quanto ela vai contratar de trabalho. Mas aqui a gente está preocupado com o capital. Então, P vezes a produtividade marginal do capital é igual a RC, divide por P é o real. Então, a produtividade marginal do capital é igual a RC, o produto marginal do capital, o produto marginal do capital é igual a RC. Essa é a condição de primeira ordem da firma. Então, se você não gostou dos gráficos, você está aqui
o argumento. Mas o argumento isso é muito parecido com o argumento lá de competição perfeita, né? Preço dado. O preço está dado, lá o custo marginal é crescente, quando o custo marginal iguala a preço, para. Aqui, quando o produto marginal iguala ao custo do que está sendo pago, para. Firmas em competição perfeita vão estar sempre trabalham com regras desse tipo, né? Ou ela contrata alguma coisa até que o que ela paga por isso que ela está contratando seja igual ao ganho marginal do que ela contrata. Se for trabalho, produto marginal do trabalho igual a salário. Se for capital, produto marginal do capital igual a salário. Se for terra, produto marginal da terra igual a aluguel. E assim, produto marginal do capital igual a custo de uso do capital, desculpem, não salário, obviamente, então isso não teria sentido nenhum. Se for terra, produto marginal da terra igual a aluguel. O argumento para a terra é aquele de Ricardo, só que foi expandido para o capital e para os outros fatores posteriormente por autores posteriores a Ricardo. Bom, então você pode pensar que a relação entre o nível desejado de capital, custo de uso do capital e produto ou renda é desse tipo aí. O nível desejado de capital é uma função do custo de uso do capital e da renda. É crescente em Y, quanto maior Y, maior o capital desejado, e decrescente em RC, quanto maior RC, menor o capital desejado. Vamos enxergar isso no exemplo. Se tiver confuso, eu imagino que o exemplo ajude, né? Uma função de produção Cobb-Douglas, velha de guerra, Cobb-Douglas, A, K elevado a θ, L elevado a 1 menos θ. Se a condição de primeira ordem, é, nós já vimos aqui, né? Só faltou, eu devia ter posto tudo bem, não precisa não. A condição de primeira ordem, essa daqui, ó, PMG A, DF, DK, que é P que eu chamei de PMGK, igual a RC. Então, A, derivada de F em relação a K, desce o θ, K, θ menos 1, né? L 1 menos θ, joia. Isso aqui é igual a RC. Reparem que esse K elevado a menos 1 pode vir dividindo. E aí fica A, K, θ, L 1 menos θ. A, K, θ, L 1 menos θ é o Y. Está aqui o Y, então. Então, esse cara aqui, na realidade, é θy. Né? De novo, sobre K. θy sobre K. Esse K, esse menos 1 desce para dividir. Aí fica A, K elevado a θ, L 1 menos θ igual a RC. Então, θy sobre K é igual a RC. Resolve para K e fica K igual a θy sobre RC. Essa seria a minha função G. Então, reparem, crescente em Y, decrescente no custo de uso de capital. Quanto maior o Y, maior o nível a quantidade de capital que a firma deseja. Quanto maior o custo de uso do capital, menor a quantidade de capital que a firma deseja. Então, lembrem que a gente falou no começo que investimento é uma teoria da demanda por capital. E aí nós estamos fazendo isso, fazendo uma teoria da demanda por capital. Bom, eu vou deixar o modelinho para o próximo vídeo. A gente está chegando aqui em 40 minutos. Esse tipo de estrutura de lucro de firma é interessante porque a gente pode botar muita coisa aqui, entendeu? Então a gente pode colocar qual seria o efeito, por exemplo, de um imposto, de uma tributação, do efeito da depreciação. O livro faz um pouco dessa discussão, eu peço que vocês deem uma olhada, qualquer livro de macro que vocês usem faz, mas a gente pode ficar variando esse modelo, né? Posso botar aqui, por exemplo, umas distorções de subsídio, de um imposto, dá para fazer umas coisas bacanas aqui, usando esse tipo de abordagem. Então, bom, terminamos aqui esse vídeo, com quase 40 minutos, terminamos esse vídeo estabelecendo essa função. O nível desejado de capital é uma função do custo de uso do capital, é uma função decrescente do custo de uso do capital e crescente do Y. Tá joia? Então, obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo.